Tá aberta a porta aí? Pegar o para ligar. Boa noite a todos. Bom, hoje nós estamos com o texto do Emmanuel, que tem o texto, a informação, falando avancemos. É interessante a gente observar o Emmanuel comentando na lição 50 uma passagem de Paulo de Tarso. E nessa passagem de Paulo de Tarso escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12. As cartas de Paulo... Espera aí que eu tenho que ligar o cabo, né? Senão vocês não... As cartas de Paulo, elas eram dedicadas a todas as igrejas cristãs da sua época. E eram importantes essas informações. Bom, então o que acontece? Nós temos o texto Avancemos. A passagem de Filipenses 3,13 é: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Olha que sabedoria, né? Primeiro, a gente observa que Paulo de Tarso tirou o endeusamento que talvez estivessem fazendo para ele. Ele falou: olha, estou muito longe da perfeição. Hoje, com a doutrina espírita, com o conhecimento espírita, nós sabemos quão longe estamos da perfeição. Porque Jesus Cristo, ele veio até a Terra encarnar para mostrar para a gente um roteiro para a gente seguir. E esse roteiro para seguir significa que tudo que Jesus mostrou é possível para todos nós executarmos. Então não foi feito uma montagem, tipo assim, foi feita uma reencarnação, aonde Jesus veio mostrar as condições dele crísticas. Calma aí. A gente está muito longe dessa questão. Nós estamos agora em um planeta de provas e expiações, estamos vivendo a condição evolutiva de provas e expiações. Depois nós vamos viver a condição evolutiva de regeneração. Depois nós vamos reviver a condição ditosa, felizes, para depois a gente estar na condição de espírito puro. E depois que estivermos na condição de espíritos puros, nós vamos caminhar para a questão de se tornarmos cristos. Algo que vai levar muito, muito tempo. Talvez bilhões de anos. Só para a gente ter uma noção, o planeta Terra é datado com 4,5 bilhões de anos. Isso significa que há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era Cristo. Então, o que ele veio mostrar para a gente não é condição crística, porque se ele fosse mostrar isso, a gente não ia conseguir alcançar. Ele veio mostrar a condição para a gente, a condição humana. Quando ele se referia a ele mesmo, ele falava assim: filho do homem. E filho do homem tem duas interpretações. A primeira, filho de, é cheio de humanidade. E também no Antigo Testamento, filho do homem era aquele que ia restabelecer a justiça para os hebreus. Bom, então o que acontece? Nós espíritas, nós observamos essa frase de Paulo, principalmente a segunda parte, e pensamos assim, ou seja, a gente sabe que temos muitos defeitos, mas em vez de ficar olhando para trás, a gente caminha para frente, a gente avança. Existe uma passagem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito simbólico. Muitas vezes temos dificuldade de lermos o Antigo Testamento. Então, se vocês aceitarem o conselho, vamos começar lendo o Novo Testamento. Vamos entender profundamente o Novo Testamento. E quando o Novo Testamento fizer referência ao Antigo Testamento, a gente vai atrás dessas informações. Mas se ele não der essas informações, não correr atrás, não falando que você é isso, a gente não tem porquê estar recorrendo inicialmente ao Antigo Testamento. Depois,
podemos sim recorrer a esse Antigo Testamento. Lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina de origem judaico-cristã, porque a bandeira que a gente levanta é a bandeira do espiritismo cristão. E o cristianismo tem a sua origem, a sua base no judaísmo. Por que no judaísmo, não no hinduísmo? Porque logo a base em cima dos hebreus e não em cima dos outros exilados de Capela, que eram 4 grupos. Os arianos, que eram os gregos e romanos, nós tínhamos os hebreus, que eram aqueles que viviam na região da Palestina, tínhamos também os hindus, que viviam na região ali da Índia, e tínhamos os egípcios, que viviam no próprio Egito ali, né, região. Eram 4 exilados. Por que Jesus, ele fez a promessa de ver esses exilados de uma estrela distante chamada Capela? E quando eles chegaram, ele fez a promessa que viria em pessoa ensinar o caminho para aqueles que lá estavam. Por que ele escolheu os hebreus? Por uma questão simples. Os hebreus acreditavam em uma só vida, em um só Deus. Se só tinha um só Deus, ficava mais fácil reconstruir. Mais tarde, nós observamos que foi retirado do cristianismo a concepção e a percepção de reencarnação. Não era geral, mas alguns grupos tinham essa concepção de reencarnação. Certo? Então, o que acontece? Nós vamos verificar que lá no Antigo Testamento há a figura de Jó. E quando ele está saindo da cidade, a sua esposa resolve olhar para trás. O que acontece com ela? Alguém sabe? Ela vira estátua de sal. A gente vê no Antigo Testamento que tudo de coisa errada quem faz é a mulher. Né? Aí você fala assim, nossa, eles pegaram pesado, né? Quem cede a serpente é Eva, quem olha para trás é a esposa de Jó. Pode observar, sempre aquela que dá uma desviada no Antigo Testamento é a mulher. Aí a gente fala assim, e será que a mulher no Antigo Testamento significa a mulher mesmo? Ou significa a parte mais ligada à parte da razão ligada ao Espírito? Então, há interpretações do Antigo Testamento que dizem o seguinte, olha, Adão era o Espírito, mas a Eva era a parte mente do Espírito, quer dizer, aquela parte que raciocinava, que pensava. Era ela que estava ali pensando, por que não comer? Por que não comer? Foi lá e comeu, e foi expulso do paraíso. Mas qual era o fruto? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, na verdade, a Eva ali pode ser um símbolo da parte mente que o Espírito tem, e não necessariamente a mulher. Quem fica preso ao passado? Não é a mulher, é a mente. É a mente que fica mirabolando. E se? E se? E esse se vai, às vezes, anos a fio. E aí Emmanuel comenta algumas passagens que nos chama a atenção para a nossa estrada cristã. Que diante da estrada cristã, nós vamos encontrar vários irmãos que adoram ficar nas sombras. O que vocês preferem? Que eu leia ou que eu vá discutindo o texto ponto a ponto? Podem escolher aí. Vocês acham que fica melhor eu lendo, depois a gente vai discutindo? Sim? Então, vamos lá. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por um grande número de irmãos que se aquietam à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Aí a gente fala assim, Emmanuel, até agora eu não entendi muito bem essa colocação. Ele fala, é alguém que chora a perda de um parente querido que foi chamado a se transformar no túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Vocês já repararam que a gente às vezes quer trabalhar dentro da doutrina espírita
Mas os espíritas são os primeiros a melindrar-se. Se as coisas não acontecerem do jeito que deve acontecer, eles se melindram. Então, eu fui lá para servir, não me observaram, me deram, então estou indo embora da casa espírita. Por que nós temos tantas casas de espíritas no Brasil? Porque os espíritas são laboriosos, trabalhadores, etc. Na verdade, não. É porque há tantas vezes discordância pela falta do evangelho dentro do núcleo da casa, que parte do grupo sai para montar uma nova casa espírita. E assim vai proliferando as casas espíritas pelo Brasil afora. Toda casa que não pensa seriamente em trabalhar o evangelho como luz interna e luz que vai brilhar, ela corre risco, porque aí nós vamos encontrar dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, nós vamos encontrar, dentro de qualquer núcleo religioso, nós vamos encontrar os embates dos egos. As pessoas que escolhem e querem que a vontade deles seja feita. Muitos de nós, na verdade, lemos o Evangelho segundo eu mesmo. Já leram esse Evangelho? Ele é bom, né? Porque a gente lê a Kardec com o Evangelho segundo o Espiritismo e esquecemos que aquela obra não é de Kardec, aquela obra é da espiritualidade. Kardec serviu para compilar, para unir, para unificar e transformar a voz dos Espíritos em um livro. Então, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê e fala assim, isso aqui eu concordo com os Espíritos. Aí você lê um pouquinho mais na frente, acho que aqui eles estão pegando pesado demais. Não é bem assim, não. Aí você lê mais na frente, não, isso aqui com certeza eu não concordo. Então você não está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, está lendo o Evangelho segundo eu mesmo. Ou seja, está certo que a lei de Deus está escrita nas nossas consciências, mas muitas vezes ela está enevoada, está protegida, como fala, bloqueada a sua luz devido aos nossos orgulhos, às nossas vaidades. Até quando nós vamos, dentro da doutrina espírita, empurrarmos com a barriga o auto-aprimoramento que a doutrina espírita nos conclama? Não é a doutrina espírita, é o cristianismo, que a gente vê ele redivivo dentro da doutrina espírita. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente, olha só. Você quer ser diferente? Quer evoluir? Então seja cristão. Como assim? Eu sou cristão? Não. A gente já é cristão provavelmente há várias encarnações. Tem várias encarnações que nós somos cristãos. Por que até hoje isso não mudou? Vamos olhar as obras de pedra que existem no campo da caridade, de cunho católico, que éramos nós em reencarnações passadas. Nós vamos encontrar creche, orfanato, nós vamos encontrar escolas, nós vamos encontrar todo tipo de questões de caridade. Por que essas caridades não fizeram a renovação comigo? Porque às vezes eu fazia ela de forma externalista, como uma forma de que aquilo fosse minha salvação. Então vamos supor, eu acho que a sopa que é distribuída na casa espírita é a minha salvação. Então eu vou num dia específico, que já é certo, eu vou lá distribuir a sopa. E todo aquele dia específico, vamos supor que a distribuição da sopa acontece no sábado de manhã. Aí todo sábado de manhã eu estou lá na casa espírita, pego a minha garrafinha, a minha conchinha e vou servir na sopa. E estou fazendo a minha evolução. Aí um irmão mostra uma coisa, e já começo a alterar aquela pessoa. Mas um dia, eu chego no meu dia e encontro alguém servindo a sopa no meu lugar. Calma aí, esse cara está roubando a minha salvação. E você fica nervoso. A gente não percebeu que às vezes o ato de deixar outra pessoa até fazer o trabalho que a gente está acostumado de fazer é talvez a nossa maior caridade daquele dia, porque a gente talvez está acendendo uma luz naquele coração. A candeia que a gente não deve guardar debaixo da cama, mesmo porque naquela época de Jesus a cama era no chão, nem devemos guardar debaixo do vaso ou do alqueire, que era uma peça para poder guardar semente, uma caixa para guardar semente,
Nós temos que colocá-la no alto para a gente poder ver a luz. Então o que acontece? Nós não perdemos nada em, com a nossa lamparina, com o nosso candelabro, com a nossa vela, acender outras velas. A minha vela não gasta em nada em acender velas de outras pessoas. Então a gente não gasta com a nossa luz iluminar outras pessoas e fazer com que elas acendam a própria luz. Só que a pergunta era a caridade? Sim. Fora da caridade, não há salvação. Mas qual caridade? A caridade onde eu aplico o amor. Aonde eu estou ali em comunhão com o Pai. Mas não na comunhão simplesmente física, de termos um ritual em que eu estou em comunhão com o Senhor. Mas naquela aonde eu tento ver o Cristo brotando em nossos corações. Paulo já dizia, no início da sua caminhada, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele mostra que inicialmente a gente vai olhar certas coisas que a gente se proíbe para evitarmos de cairmos. Mas depois ele começa a afirmar mais vitorioso. Já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então a vontade dele está, como fala, sujeita à vontade do Cristo. E se continuarmos nisso, aí sim nós vamos encontrar o que é pureza. E nesse processo nós temos condição de, depois de bilhões de anos de evolução, onde já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em meu coração, nós podemos afirmar um dia vitoriosos, eu e o Pai somos um só. Porque é meu pensamento, é o pensamento do Pai. Porque é o que eu vou estar em tanta sintonia que eu vou estar ali, comungando com Ele o tempo todo. Essa é a verdadeira comunhão. Então o que acontece? Nós observamos que tem gente que precisa, espera. Eu vou só ler nos tópicos aqui e vou pôr o mouse em cima para ficar mais fácil. Então, a gente viu que as pessoas que não encontram compreensão, às vezes adiam o trabalho. Tem pessoas que, porque sofreram calúnia, nunca mais aparecem na casa espírita, deixam de trabalhar. A calúnia, às vezes, é dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, porque você roubou, então nunca mais aparece naquela casa espírita. Diz que tem um caso interessante de uma enfermeira que ela montou o Hospital do Pêssego, o Fogo Selvagem, lá em Uberaba. Aí ela chegou para o Chico e falou assim: ô Chico, tem muita gente dizendo que eu sou ladrona. Foi assim que ela falou. Tem muita gente dizendo que eu sou ladrona e eu vou deixar então a obra porque não tem jeito. Aí o Chico: minha filha, pensa bem. Tem muito tempo, mas muito tempo, séculos, você já se comprometeu com essa obra. Agora que você conseguiu fazer a obra, você vai abandonar? Te chamar, aí o Chico também falou ladrona, porque foi a forma como ela falou, Te chamar de ladrona? Eles podem até te chamar, mas você é? Não, então não importa. E um detalhe, se você sai da casa espírita, se você sai da obra espírita e não trabalha mais, o pessoal vai dizer assim: viu? Roubou mesmo, não precisa mais roubar e não aparece mais na casa espírita. Se você ficar bem de vida depois, ela não te disse que ela roubou? E se você ficar mal de vida, é Deus castigando, mas que ela roubou. E se você continuar, você vai estar fazendo bem. E as pessoas podem falar, mas você vai continuar fazendo aquilo que é importante para a sua renovação. Então, calúnia, muitos de nós já sofreu, sofre, ou poderá vir a sofrer. Nem por causa disso nós vamos deixar de trabalhar. Então nós vamos observar que as pessoas, às vezes elas tinham uma saída de alguém que importava para poder continuar, a boa luta. Nós vamos observar que tem pessoas que reclamam porque estão sozinhos, porque o companheiro, o cônjuge, de modo geral, abandonou o companheiro ou o companheiro. Nós vamos observar que tem pessoas que estão esperando ficarem ricos para começarem a servir, estão esperando a fortuna material para começar a cooperar. Nós temos cooperadores que permanecem sempre
esperando um bom emprego para poder começar as boas obras, as mulheres e os homens que se enrolam no cipó das queixas, reclamam de tudo, né? A gente tem várias épocas na nossa vida, mas diz que tem a época do passarinho, tem a época não sei o quê, e diz que tem a época do condor, né? Tô com dor aqui, dói tudo, né? Mas a gente não tem que ficar preocupado com isso, falando assim, vou servir. Quando a gente pega o Chico Xavier, que servia com angina, servia com catarata, com quase surdez, ele teria motivo para estar reclamando, e no entanto, continuou, né? Às vezes a gente viu uma cena uma vez dele, um vídeo, esse eu conheci o Chico, mas eu não vi esse dia. Ele entrou carregado, pelas pessoas saíram do carro carregado, estava com uma aguentando já, assentou, fez trabalho. Aí logo depois do intervalo já estava assim, em pé, conversando com todo mundo, falou assim, pronto, reabasteceu a bateria, né? Tava, né? Como fala, a gente é igual bateria, né, de carro. De vez em quando a gente começa a descarregar com maior facilidade, precisa ter uma recarga quase que constante para continuar vivo, né? E era o caso do Chico. Então nós observamos também pessoas que estão sempre, às vezes, a menosprezar a importância do tempo. O passado, que é onde a gente às vezes se prende, virando estátua de sol, imobilizado, sem conseguir sair da onde está, né? Se guarda as vítimas da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro, né? Que as pessoas que ficam presas nisso. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes, por vezes os amontoalham a alma. A constituição, a saúde, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração, é que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprisionamento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para o dia iluminados que nos espera. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar. Então, o nosso pedido nesse estudo de hoje é que a gente pense em renovar. Só que renovar não é de um dia para o outro. Agora eu vou fazer tudo, vou jogar tudo fora e vou começar do zero. Quem faz isso normalmente tem prejuízo, né? Eu preciso fazer uma reforma na minha casa. Então, eu preciso reformar, tenho um pouquinho de dinheiro, aí eu quero a cozinha, o banheiro, o outro banheiro, se tem dois, quebro toda a cerâmica do chão, como falo, começa a pintar a parede, e aí no final você não tem dinheiro para fazer nada, porque ficou uma obra maior do que você imaginava. Qual que é o certo para a obra? Eu tenho dinheiro, então vou começar pelo que é mais urgente. O que é mais urgente? Cozinha. Então vou lá e reformo a cozinha. Acabou a reforma da cozinha. Tem dinheiro? Tem. Então vou fazer a reforma do banheiro. E assim vai, de um. O nosso íntimo não deve ser diferente. Qual é o que eu preciso mais trabalhar? Eu preciso trabalhar essa temática. Então vou lá trabalhar. Estudar o Evangelho, entender, compreender a mim mesmo. Por que eu fico tão nervoso? Aí eu vou descobrir aquilo que me tira do sério. E depois que eu estou nervoso é difícil me concentrar, mas até lá me tirar do sério, eu sei quem me tirou do sério. Então a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. E aí nós observamos o texto, inclusive, que a Catarina trabalhou na quarta-feira passada. Então quem veio no estudo da quarta-feira, na semana passada, me desculpe, nós estamos trabalhando, ela trabalhou uma parte, nós vamos fazer uma leitura desse texto, que é necessidade de ação, que é para nós espíritas. É um escrito para nós espíritas. Então quem viu, é bom vai relembrar, mas peço desculpas se poder ficar um pouquinho repetitivo. Mas é uma leitura mais rápida do texto, só para vocês verem a beleza. Então esse texto foi escrito para os espíritas. Vamos tentar pegar ele aqui. Os casos particulares não me permitem ser demasiado extenso, mas não me furto ao desejo de vos dizer duas palavras, corroborando a explanação elucidativa junto à prece da noite. O Espiritismo, filhos, é luz, e é necessário que
cada um daqueles que o abraçam somos nós. Então, será que nós já abraçamos o Espiritismo? Procure brilhar, testemunhar a sua claridade. Então, nós temos que fazer uma reforma íntima, constante, para que as outras pessoas possam olhar para a gente e falar o seguinte: qual a religião dele? Ele se tornou o quê? Tem um Espírito. Eu quero conhecer esse Espiritismo. Porque eu não conheci o Fabiano antes, e eu conheço o Fabiano agora, e ele mudou. Então eu quero conhecer o que fez essa reformação dele, porque eu estou precisando disso também. Agora, o triste é virar e falar assim: o que aconteceu com o Fabiano? Ele tornou espírito. Bom saber, porque aí eu não entro mais em nenhum centro de espírito na minha vida enquanto eu viver. Porque se o Espiritismo fez isso com ele, estragou ele desse jeito, eu não quero saber o que vai fazer comigo, não. Então, nós temos que ter luz para refletir e depois começar a brilhar. Primeiro eu vou refletir o conhecimento, mas a disciplina antecede a espontaneidade. Daqui a pouquinho a luz vai ser emanada de mim mesmo, mas da mesma fonte de Deus. Desculpa por muito aqui. As nossas mensagens, deixa eu só pôr para não pular. A possibilidade de comunicação entre os dois mundos são permitidas por Deus, a fim de que o homem vislumbre as realidades espirituais, aplicando-as às suas passageiras vidas na Terra. É por isso que os Espíritos comunicam com a gente, para a gente ter noção que existe um lado de lá e mudarmos os solos. É necessário cessar a época do verbalismo vazio. Por exemplo, se eu estou falando aqui e eu não aplico isso na minha vida, isso é um verbalismo vazio. Então, tudo que eu estou falando aqui eu tenho que tentar aplicar para mim. E ainda bem que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, é o que eu quero que seu primeiro ouvir. Mas eu falo aqui na frente para ver se cria vergonha na minha cara e eu começo a viver cada vez mais. Porque a gente acha que quem está aqui em cima do público está pronto, está preparado. Não. Nós estamos em caminho como todos vocês. Talvez algum de vocês esteja mais preparado para estar falando do que eu aqui na frente. Mas fui eu que estou falando hoje, graças a Deus me deram a chance para poder tentar consertar o meu passado. A gente falou muita coisa errada no passado, agora vai falar coisa boa no presente. Há muitos séculos a humanidade tem vivido uma época de pura predicação sem exemplos. A predicação, como que é a mesma predicação? Obrigado. O sermão. A predicação aqui é o sermão religioso. O que temos visto em todos os tempos: tribunas, púlpitos, livros, publicidade de pedagogia gratuita dentro de uma multiplicidade assombrosa de demagogos e de arautos. Aquelas pessoas que ficam na frente só falando, mas às vezes falta exemplo. E isso, dentro da doutrina espírita, nós vemos aos montes. Aqui dentro um discurso, lá fora outra ação. Se, por favor, gente, algum dia vocês me verem lá fora tendo uma atitude diferente do que eu tento falar aqui dentro, pode me chamar a atenção, me faça essa caridade. Porque aí minha cara vai cair no chão e eu falo assim: nunca mais vou repetir isso. Pelo menos em Leopoldina, estou brincando. Quer dizer, a gente vai ter que tentar ser espírita 24 horas por dia. Isso é viver na caridade para conosco mesmo. Cada homem deve e pode possuir qualidades de autodidata. Então, nós temos que aprender por nós mesmos. Não esperar alguém fazer a palestra para eu entender. É ler. Gente, esse texto aqui está na Bíblia do Caminho. Se vocês utilizarem a ferramenta, em vez de utilizar o Chrome como eu estou utilizando, utilizar o Edge, que é da Microsoft, você clica com o botão direito e pede para ler o texto, ele lê para você. Então ele ajuda a sua leitura. Eu estou com a vida muito corrida. Você põe lá para ouvir, vai ouvindo, vai fazendo, vai mexendo em alguma coisa dentro da casa e está ouvindo com um fonezinho de ouvido e tal, e vai ouvindo as lições. A gente já tem máquinas que lê para a gente não precisa mais parar só para ler, a gente pode estar ouvindo o Evangelho a qualquer momento. Está fazendo feijão? Estou ouvindo o Evangelho. E assim vai. Está dirigindo para algum lugar? Estou ouvindo o Evangelho.
Estou indo na fila do banco, estou vendo o evangelho para ficar mais paciente, né? Os espíritas necessitam compreender essa necessidade de ação no campo individual. É de cada um. Ação esta que se irradiará naturalmente para o mundo largo da sociedade. Sem o esforço, nada terá efeito, nada se terá feito. As obras de caridade material, aquilo que eu tinha comentado, têm sido edificadas pela Igreja Católica, que eram nós que estamos lá. Seus hospitais, seus orfanatos, suas feiras, seus conventos, onde se efetuam as roupas aos pobres, os recolhimentos, os desvalidos, estão por toda parte. O que os espíritas não estão percebendo é que a eles compete organizar suas consciências verdadeiramente cristãs nessa civilização de fome e febre de ouro, consumismo desenfreado. Então está nas nossas mãos. É na sopa? É, mas é com a atitude cristã. É na rua? Com a atitude cristã. É olhar para o outro e não ver o que o outro tem. É perceber o que o outro é. Deixar o ter e exaltar o ser. Eu quero ser amigo daquela outra pessoa, mas é porque ela é simpática. O fato dela ser rica ou não ser rica não importa para mim nessa busca de ser amigo daquela outra pessoa. Eu quero ser amigo daquela pessoa como quero ser amigo daquela pessoa que não tem um recurso financeiro. Porque a gente às vezes quer ser amigo dos ricos, porque aí a gente pode ser convidado para algumas festas. Mas a festa tem que ser no nosso coração e não simplesmente no exterior. Então, quando a gente começar a fazer isso, não depende da condição financeira. Não importa se ele vem vestido de linho ou se ele, infelizmente, dorme no lixo. Nós vamos estar com aquelas pessoas tentando, sim, a levar consolo para o rico, que às vezes tem muito dinheiro, e levar alimento para o pobre junto com consolo para aquele que não tem nada. E levar para aquele que é igual a mim, para que ele possa perceber que pode fazer a mesma coisa, para que todos possamos caminhar e a nossa sociedade seja mais equalitária. Mas não equalitária de alguma coisa imposta, mas porque todos nós percebemos a importância de servir a Deus na figura do próximo. É preciso que se... beleza, você acha que está querendo conversar com alguém aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Boa noite. O senhor fica com Deus. É preciso que se regimentem os exemplos de predicações pelos atos, trabalhando e enfrentando corajosamente as penúrias da vida, sem estagnação e sem fanatismo, sem recuso para as épocas primitivas do pensamento. É doloroso que sejamos mentalidades que deveriam estar afinadas em obras evangélicas, perdidos no labirinto ingrato das doutrinações inoportunas e desnecessárias. Os espíritas precisam saber que as obras materiais não faltam no mundo. Os grandes colossos de pedra assombram as iniciativas dos mais ousados. Eu preciso terminar, está faltando só um pouquinho para acabar. Eles ficaram, de fato, com o apostolado da pobreza, dos humildes de Assis, na restauração do cristianismo, mas compete-lhes fornecer com seus exemplos na ação, na tolerância, no trabalho, no esforço, na piedade e na resignação, uma alma a esses gigantes de alvenaria. As gigantes de alvenaria são as obras assistenciais. Agora nós temos que colocar nós, espíritas, alma nesses gigantes. Faz-se necessário dar calor às cátedras imensas e frias. E esse calor só poderá nascer da fé realizadora e ativa, que trabalha e opera, longe de qualquer cristalização teórica. O tempo da palavra vazia passou. O tempo atual é dos atos. Alinhamos os nossos esforços e trabalhemos. Precedamos qualquer ensinamento com exemplo de ordem pessoal. O mundo está intoxicado pelas generalizações da cultura sem base, sem busca, sem norte espiritual. Aprendamos e pratiquemos trabalhando, laborando com o nosso desprendimento, sem nos fanatizarmos dentro das atividades que nos cabe desenvolver e dentro da tarefa que nos cabe desempenhar.
Se o emprego de nós neste Deus apelo é que também aqui nos destacamos, descansamos, não estamos inativos. A luta é condição primordial de qualquer conquista. Aprendamos com Jesus e coloquemos no seu serviço toda a nossa vontade. É isso, meus amigos. Era isso que a gente tinha para trazer para nós pensarmos. Esse texto aqui é para ler umas 2, 3 vezes. Agora ele teve algumas coisas que a gente pontuou, mas depois vocês observam como é um chamado, não um puxão de orelha, é uma convocação para a gente se tornarmos pessoas melhores. Certo? Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Nós agradecemos ao Fabiano pelos de hoje e foi muito importante para mim, foi muito importante. Vamos passar para a segunda parte dos passos e a Denise vai fazer